Bom dia, passando para deixar uma palavra para o nosso coração, amém? Que está aqui no livro de 1 Samuel 3, amém? E o versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor, amém? Vamos pegar só esse pedaço aqui do versículo 1 e vamos dar um salto lá para o versículo 7. Mas, porém, ainda não o conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém? Então, aqui, nós vamos fazer um resumo que diz assim, né? Ana, a palavra do Senhor conta a história de Ana, uma mulher que não conseguia engravidar. Amém? Então, ela orou, chorou, suplicou e Deus abriu a sua madre e Ana deu à luz a Samuel. E ela prometeu ao Senhor que ela entregaria o filho dela para ele, que não seria dela. Então, ela levou o Samuel para o templo, para o profeta Eli, né? Ficar com ele lá. Então, e Samuel foi. E Samuel servia o Senhor. Mas só que Samuel não conhecia ao Senhor. Amém? Ele não conhecia o Senhor ainda, porque a palavra não tinha sido manifesta a ele. Então, quando o Senhor começou a chamar a Samuel, ele achava que era Eli que estava chamando ele e não Deus. Ele não tinha discernimento da voz do Senhor. Então ele não compreendia que era o Senhor que estava chamando ele e não Eli. Ele 3 vezes o Senhor chamou ele, aí o Eli entendeu que era Deus que queria falar com Samuel. E o Eli instruiu ele para, quando chamasse ele de novo, falava: eis-me aqui. Então ele servia ao Senhor, mas ele não conhecia ao Senhor. Assim como tem muitas pessoas que servem ao Senhor, mas não conhecem ao Senhor, não conhecem o caráter do Senhor, porque às vezes as pessoas querem até barganhar com Deus, falando: Deus, eu te dou tal coisa, eu faço tal coisa, o Senhor me dá também. Uma troca, né? Então, e tem gente que ela não conhece o Senhor, não conhece o caráter de Deus. E às vezes ela fica tentando a Deus. Deus entende. É porque Deus entende. Faz as coisas erradas. É porque Deus entende. Aí cai no pecado, faz o errado e acha que Deus tem que entender aquilo ali, né? Tem que entender. Porque ela é fraca, porque ela não sei o quê. Então, fica forte, vai e fica forte, não fica fraco. Então, as pessoas têm que entender que o caráter de Deus não é como o nosso, que se corrompe. Não, o caráter de Deus não se corrompe. Ele entende o que ele deixou para nós. Amém? Os mandamentos, os estatutos. Ele fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos do Senhor? Guarda ele. Amém? Não tente comprar Deus. Não tente barganhar com o Senhor. Não tente fazer as coisas e achar que Deus tem que entender. Amém? Então, não tente. Conheça o Senhor. Peça sabedoria para Deus. Senhor, me dá sabedoria para entender, para estar sensível à tua palavra, para me saber quando é o Senhor que está falando comigo e quando não é. Quando é o maligno ou quando é até a minha mente que está falando, mas não é o Senhor. Então a gente tem que ter esse discernimento da voz de Deus e compreender, entender que Deus não é corrupto, que Deus não se vende, que Deus ele não barganha com ninguém. Amém?
Não tente barganhar com Deus. Não tente. Não tente achar o que você está fazendo de errado. Deus tem que entender. Deus tem que relevar. Não é como certos pais, mães, que passam a mão na cabeça dos filhos porque faz as coisas erradas, não quer enxergar. E uma hora a conta chega. Aí depois está chorando. Mas, né? Não queira ser melhor que Deus. Não queira ser bonzinho. Não queira ser melhor que Deus, ser mais bom que Deus. Amém? Deus não chama ninguém de bom. Até Jesus falou, bom é Deus. Amém? A misericórdia dele. Que nós não venhamos querer barganhar com Deus os nossos erros, os nossos pecados. Nós temos que parar de pecar, parar de querer fazer o errado, sabendo que está fazendo errado. Amém? Então, quando nós sabemos que estamos fazendo errado e fazemos, nós não somos mais inocentes. Porque quando Deus revela uma palavra para nós, é que Ele quer que nós sabemos daquilo. E quando nós sabemos as coisas erradas e continuamos fazendo, nós não somos mais inocentes, nós já somos culpados, tá? Então, sirva a Deus, mas conheça a Deus, conheça o caráter de Deus. Deus não é corrupto, Deus não é como nós, como ser humano, amém? Que com qualquer coisinha se vende, né? Qualquer coisinha está fazendo e anda achando que Deus tem que entender, compreender. Então, a escolha é nossa, amém? Mas as consequências também é nossa. Deus não livra das consequências. Ele livra na prova, Ele não livra da prova. Então, que nós possamos ter consciência e conhecer verdadeiramente o caráter de Deus. Amém? Que todos tenham uma excelente quinta-feira e um dia abençoado em nome de Jesus.